Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Recentemente, um ouvinte mandou uma pergunta interessante que eu acredito que seja interessante para outras pessoas também. Baseado em 1 João capítulo 2, versículo 20, essa pessoa perguntou: o que significa a unção que vem do Santo? Eu quero dividir a resposta em duas partes. Primeiro, olhando para o significado das palavras unção e ungir. E depois vamos pensar sobre a palavra relacionada, ungido, e procurar chegar a uma conclusão para responder essa pergunta levantada. João alertou os cristãos do primeiro século sobre o perigo de muitos anticristos que já circulavam naquela época. Ele confortou os fiéis com essas palavras: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. 1 João 2, 20. Depois, ele acrescentou: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas, como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. 1 João 2, versículo 27. A palavra grega traduzida unção 3 vezes nesses 2 versículos aparece somente aqui no Novo Testamento. Mas o verbo relacionado, normalmente traduzido ungir, foi empregado por outros autores em 4 outros livros do Novo Testamento. Vamos começar com esses outros textos para começar a compreender a afirmação de João aqui. Essa palavra aparece em vários textos que aplicam profecias do Antigo Testamento a Jesus, mostrando que ele foi ungido pelo Pai para cumprir sua missão e assumir sua autoridade para reinar sobre todos. Vamos ver 3 exemplos. Em Lucas 4, versículo 18, a palavra aparece na leitura de Isaías 61, versículo 1, uma profecia do trabalho de anunciar a boa nova sobre a salvação. Jesus foi ungido pelo Pai para essa missão. Em Atos 4, versículo 27, o verbo foi usado para descrever a ação de Deus em ungir Jesus como rei, junto com uma citação de Salmo 2, versículos 1 e 2. Em Hebreus capítulo 1, versículo 9, o autor cita a profecia messiânica de Salmo 45, versículos 6 e 7, dizendo que o texto fala da exaltação de Jesus. No mesmo sentido, Pedro usou esse verbo para dizer que Deus ungiu Jesus, demonstrado pelo poder de realizar milagres. Isso em Atos 10, versículo 38. E Paulo utiliza a mesma palavra em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22, para dizer que ele recebeu sua autoridade apostólica do Senhor, citando Pai, Filho e Espírito Santo. O ato de ungir foi uma maneira de escolher ou de consagrar alguém para um serviço especial. Agora vamos pensar em um segundo aspecto disso, pensando especificamente em relação a Jesus e a todos os cristãos. Já temos pensado um pouquinho sobre as palavras unção e ungir no Novo Testamento. Agora vamos pensar sobre o adjetivo ungido. Ungido é o significado em português das palavras Cristo, que vem do grego, e Messias, que vem do hebraico. Quando se refere a Jesus, Christus é normalmente traduzido como Cristo. A ideia de ungir, porém, não se limita a Cristo. A palavra traz o sentido do Antigo Testamento em referência a pessoas consagradas para serviço ao Senhor, sejam sacerdotes, reis ou profetas. Êxodo capítulo 28, versículo 41, relaciona as 3 palavras ungir, consagrar e santificar quando se fala dos sacerdotes. De maneira semelhante, Pedro diz que os cristãos são sacerdotes e os descreve como um povo santo
e eleito. 1 Pedro 2, do 5 ao 9. Com essas informações, voltamos agora ao texto de 1 João 2, versículos 20 e 27, de onde vem a nossa pergunta. Entendendo que todos os cristãos são santificados ou consagrados, a afirmação de João faz todo sentido. Os cristãos são os ungidos de Deus. Mas há mais uma pergunta a ser considerada. João também diz que essa unção ensina os fiéis, os protegendo do engano dos anticristos. Em que sentido? Aqui eu vejo duas possibilidades nessas palavras de João. Primeira possibilidade pode ser que ele se refere a dons espirituais de profecia ou discernimento recebidos por estes irmãos, e assim os capacitando de forma sobrenatural a discernir entre verdade e erro. Com certeza, a unção foi ligada a poderes miraculosos em Atos 10, versículo 38, algo que realmente existia bastante entre os cristãos no início da igreja. Segunda possibilidade, dons milagrosos não seriam necessários para discernir entre verdade e erro, e não são necessariamente ligados à ideia de consagração ou unção. Os eleitos foram chamados pela palavra do Senhor, instruídos pela palavra do Senhor. O contexto de 1 João 2 apoia esse entendimento, pois João chama os leitores a permanecerem na palavra ouvida, versículos 24 a 26. A comparação de versículos 24 e 27 é até interessante. Por um lado, ele diz, não precisam de novo ensinamento, apenas precisam deixar permanecer neles a palavra ouvida desde o princípio, versículo 24, e no versículo 27, a unção que receberam, ideias aparentemente paralelas. Todos os eleitos sabem quem é o Senhor e jamais devem ser enganados por anticristos. Resumindo, quando juntamos todas as evidências, podemos afirmar que todos os cristãos são escolhidos, eleitos, santificados, consagrados, ungidos, e por isso podem e devem se manter firmes nas suas convicções sobre Jesus Cristo, rejeitando todos os anticristos que possam surgir, para continuar firmes na confiança em Jesus, caminhando para a vida eterna com Ele. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Pelo mundo a viajar.